Não nos esqueçamos de que Jesus claramente fala várias vezes nos evangelhos sobre a presença concomitante do joio com o trigo. Então, o sujeito está lá, parece crente, olha, levanta as mãozinhas no culto, mas em casa levanta a mão contra a mulher, espanca a mulher. No culto ele louva a Deus, em casa ele xinga a mulher, xinga os filhos, blasfema e tudo. No culto ele lê a Bíblia, em casa ele lê programas pornográficos. Quer dizer, que tipo de cristão, entre aspas e com grandes aspas, é esse indivíduo? E eu concordo com você, então nós temos que rever, eu não sei se nós temos algo para comemorar com esse número ali pseudo, com esse pseudo crescimento de cristãos, sobretudo evangélicos, onde o número de crentes aparentemente cresce, e como você muito bem notou, concomitantemente, paralelamente, nós não temos assim mudanças sociais palpáveis, concretas, visíveis. Então, que tipo de cristianismo é esse? Isso envolve, de novo, os pontos que nós estamos mencionando. Isso implica perguntar que tipo de evangelho tem sido pregado dos nossos púlpitos. Aquele evangelho que massageia o ego, aquele evangelho triunfalista, que não é evangelho em nenhum lugar, aquele tipo de pregação que massageia o seu ego e faz com que você saia bem do culto e convivendo na boa com seus pecados, pode continuar a ser caloteiro, mentiroso, fofoqueiro, brigar com a sua mulher, espancar os filhos e tudo, está tudo certo, ou um evangelho que te conclama a mudança. O evangelho ele muda a vida das pessoas, só que nós vivemos numa época onde as pessoas querem mudar o evangelho, e não é assim, nós devemos nos adaptar ao evangelho, não é o evangelho e os seus ditames e os seus ensinos que devem se adaptar a nós. Então nós temos hoje em muitas igrejas um evangelho customizado, personalizado, ao gosto e ao sabor do freguês. Isso faz-nos retomar ao ponto que eu disse agora há pouco. É necessário que haja fidelidade às Escrituras. A pregação deve ser fiel às Escrituras. Numa igreja onde as coisas ocorrem assim, a pregação é bíblica, o louvor é bíblico, a comunhão é bíblica, a disciplina é bíblica, todas as situações ali presentes, a ceia, batismo, todos os demais itens, oração, são bíblicos. Dificilmente você terá pessoas que vão, por exemplo, crer de um jeito e viver de outro. É claro que hipócritas existem sempre em todos os lugares. Sim, mas pelo menos não é por falta de ensino. Exatamente. Você tocou no ponto. Não é por falta de ensino. Então eu acho que isso faz um bom link para o nosso quarto aqui, que é não enxergar os teólogos e as suas teologias como infalíveis e inerrantes, E aí, exatamente, eu acho que isso combina muito com aquela frase, o povo perece por falta de conhecimento. Exato. No sentido de que tem muita gente que está sendo ensinado errado, só que ele não tem aquele comportamento dos crentes de Bereia, de ir nas escrituras e verificar se aquilo que está sendo falado, se aquilo que está sendo ensinado bate com as escrituras, Ele tem muitas vezes o pastor da igreja dele como maior do que a Bíblia, Às vezes maior do que Cristo, maior do que Jesus. E isso é complicado. A oração do meu pastor tem mais poder do que a oração de um membro, do que a oração do próprio irmão que precisa de oração. Ele eleva o pastor, o líder, a um patamar de santidade, de singularidade, de importância que as próprias escrituras não atribuem a ele. Então isso é sério, você tem toda a razão. E esse ponto é importante porque nenhuma teologia, Marco, ela é perfeita. A teologia é feita por e para pessoas. É feita por pessoas para que outras pessoas acessem. Deus não precisa de teologia. Os anjos não precisam ali de teologia. Eles têm aí a própria presença de Deus com seus atributos, com as suas ações e assim por diante. A teologia é um construto humano, escrita por homens e para homens. E como tal, ela frequentemente pode conter erros. Claro, nós não somos infalíveis. Nenhum teólogo, por melhor que seja, por mais gabaritado que seja, por mais douto erudito que seja, ele não é infalível. Então, como nós costumamos dizer, infalível é a Bíblia, são as Escrituras, e isto nos seus autógrafos, que nós não mais os temos, hebraico e aramaico no Antigo Testamento e grego no Novo. Então, teólogos e suas teologias podem e, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, podem cometer erros. Agora, como você muito bem disse, se as pessoas da igreja muitas vezes não leem a Bíblia, não leem bons livros de teologia e não têm um senso crítico quanto àquilo que veem, ouvem e leem,
e elas absorvem acriticamente tudo o que lhes é dito, enfim, aquilo que é escrito, aquilo que é falado, então complica, né? Então deve haver um senso crítico, que é o que você mencionou dos crentes ali de Bereia, né? Um senso crítico. Peraí, quem está falando é fulano de tal. Peraí, mas deixa eu ver se o que ele está dizendo é condizente com a Bíblia ou não. Eu várias vezes, Marcos, você pode perguntar ali para os irmãos da igreja, eu várias vezes já disse para os irmãos da igreja que eu ali pastoreio, né? Eu comentei, meus irmãos, se um dia vocês virem aqui eu falando alguma coisa que destoa da Bíblia, poxa, hoje o pastor Vailate viajou na maionese. Ele está falando uns assuntos que ele nunca falou antes. Esse assunto é um tanto quanto estranho, esquisito, me parece que não está na Bíblia. Vocês não só podem, vocês têm o dever moral, ético, de chegar em mim e falar, poxa, pastor, aqui acho que o senhor saiu dos trilhos, né? Esse assunto que o senhor falou, eu não acompanhei no texto, não está no texto, não encontrei isso em nenhum lugar da Bíblia. Então, o pastor ele é chamado por Deus para ser fiel a ele, a Deus. E como ele pode fazê-lo, por exemplo, uma das maneiras de fazê-lo, sobretudo, é sendo fiel às Escrituras, pregando de uma forma fiel, não para massagear ego dos membros, não para... tem pastores, eu comentei tempos atrás na igreja, infelizmente ainda temos líderes que não podem falar sobre todo e qualquer assunto na igreja, porque se eles falarem sobre certos pecadinhos de estimação, correm o risco de magoar determinados ofertantes e dizimistas, que ajudam talvez no seu salário poupudo ali. Então ele tem que dar uma manobrada, ali, uma manipulada, não falar sobre certos assuntos, porque ele pode expulsar determinados membros e que trazem uma contribuição boa. É muito comum. Eu não faço isso na igreja de jeito nenhum. Mesmo porque eu não sou, onde eu até pastorei, até o presente momento, pelo menos, eu não sou um pastor assalariado. Eu sou pastor presidente da igreja que eu presido, não ganho um centavo da igreja, pelo menos até o presente momento, ganho das minhas aulas de palestras e outras coisas. E assim, e várias vezes disse para os membros, se vocês não estiverem contentes aqui com o que está sendo pregado, a mesma porta por onde entraram podem sair. Meu compromisso é com Deus e com a palavra de Deus, não é com o ego de ninguém. Não estou aqui, Deus não me chamou para massagear o ego de ninguém. Muito bom. Se você gostou, tudo bem. Não gostou, vá e procure uma igreja que seja do seu gosto, uma igreja customizada de acordo com seus pecados de estimação. Aqui você nunca vai encontrar isso, pelo menos não enquanto eu estiver aqui. Muito bom. A impressão que eu tenho, Vailate, pode ser um achismo da minha parte, mas é que a maioria dos cristãos não leem a Bíblia. Que eles Triste constatação. Não é? Que eles apenas acompanham aquilo que está sendo falado no culto. Então, por isso até que eles não têm conhecimento para questionar. E tem uma coisa interessante que é quando você fala, às vezes, alguma coisa sobre Jesus, soa como uma novidade. Se você não acreditar que é Jesus que está falando, é capaz até do cara falar, quem foi que falou essa bobagem, sabe? E você falou, não, cara, isso daqui está na Bíblia. Quem falou foi Jesus. Então, a maioria das pessoas que frequentam a igreja, infelizmente, eles só leem aquilo que é falado no culto, né? Eles mesmos não têm uma devocional pessoal e uma busca pessoal, né? Exato, você tocou num ponto primordial e que está amarrado com todos os outros pontos que nós estamos mencionando aos poucos aqui, né? Eu comento várias vezes também com os irmãos, olha, não adianta lermos a Bíblia apenas aos domingos, quando o pastor abre o texto bíblico numa escola dominical, né? É importante que tenhamos uma vida devocional com Deus, de relação com Ele, voltando ao ponto da oração e tudo, né? Então a Bíblia não pode ser um livro, no caso de nós cristãos nesse contexto, não pode ser um livro lido apenas aos domingos ou apenas nos momentos de culto, ela deve envolver a nossa vida cotidiana. Então, se você não lê, de novo, a Bíblia e bons livros, você se torna uma presa mais fácil para eventuais pastores ou líderes eventuais, de novo, sem cometer generalizações, que podem fazer mau uso da Bíblia a seu bel prazer pessoal desses líderes e manipular as escrituras para, por exemplo, ter ênfases financeiras ou benefícios financeiros, benefícios de quaisquer tipos e ordens, em razão de uma manipulação das escrituras. E, infelizmente, isso tem aos montes em nosso meio.
O que acaba, infelizmente, os bons, né, os bons cristãos ou bons cristãos evangélicos acabam, ou até católicos, vamos assim dizer, no sentido geral, amplo, né, desse escopo, acabam pagando o pato, o preço pelos maus líderes que acabam de má fé manipulando as escrituras ou por ignorância, né, e não querem fazer um estudo adequado das mesmas, como a gente mencionou agora há pouco.